Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, programa 30 já, passa rápido o tempo, aqui hoje para bater um papo sobre um tema que nós já fizemos um programa abordando inicialmente de maneira um pouco superficial, lá atrás com o Ulisses Abud, gerou muita polêmica, muita dúvida, muita interação, bastante gente veio perguntar e até legal ver o feedback de muita gente que realmente começou a aplicar no dia a dia, nos treinos e mandando print do Strava, etc., que é o tema da respiração. Foi um programa muito interessante na época. Confesso um certo conhecimento bastante superficial da minha parte e continuar estudando sobre isso, e muito motivado por esse feedback positivo que a gente teve de vocês que escutaram, a busca por continuar aprendendo, a melhora da performance, minha também, e esse conhecimento, a gente traz hoje para bater um papo conosco mais uma vez, aprofundando e aplicando um pouco mais essa temática do treino da respiração, como ele impacta no nosso dia a dia, como ele impacta no nosso sistema nervoso, no nosso estado de ânimo, na nossa performance e como tirar o melhor proveito disso que é tão importante para nós, que a gente traz Caroline Meyer, ela que é uma mergulhadora profissional, também ciclista, e pratica aí um pouco dos dois. Sem mais delongas, eu vou chamar ela aqui na sala. Carol, muito bem-vinda ao nosso pelotão do Gregário. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite de participar. Certamente vai adicionar muito e melhorar o pedal de muita gente aí. Pedal, corrida, natação, tudo, né? E até a vida, eu acho que do dia a dia de todo mundo. Boa tarde, Nicolas. Obrigado pelo convite também. Estou bem motivada aí nessa conversa a passar um pouquinho, né, desse mundo que, na verdade, eu comecei praticando a respiração para mergulhar. E a apneia, depois da apneia, o que eu fazia para manter o meu condicionamento? Eu pedalava, e sempre o pedal ele era o meu treinamento fora da água, um dos principais treinamentos. E depois que eu tive filho, e eu troquei, eu comecei a pedalar fora da academia, e quando eu vi, eu já tinha invertido o jogo. Eu mergulho, agora não treino para recorde, mas eu treino a apneia, mergulho para dar cursos, e pedalo pela equipe aqui de Pedal Itapema. E fui recentemente, eu ganhei o troféu o primeiro lugar no ranking estadual de ciclismo de estrada. Ano passado fui campeã do contrarrelógio e estrada na categoria Master nacional e nível nacional. E assim, faz 7 anos que eu estou pedalando oficialmente, né? E Em já alta com 50, performance, né? vou fazer 54 anos, então estou numa segunda etapa aí já da vida, mas Mas sempre continua. querendo melhorar. A mentalidade, eu falo sempre, né? Não existe, eu acho, atleta de alta performance, ou ele corre em tal categoria, tal. É uma pessoa de alta performance, no final das contas, né? Quando o mindset tá aí, independente da modalidade esportiva, da prática profissional, né? Então, eu falo até uma pessoa no mercado financeiro, um médico, um engenheiro, o mindset high performance, ele é inquestionável, né? Faz parte da nossa maneira de ser, e essa busca por performance seja onde for. Eu acho legal situar, Carol, a gente tem, por exemplo, eu comecei a estudar e entender um pouco mais e querer ter essa curiosidade pela respiração, justamente vendo um documentário sobre um mergulhador sueco ou dinamarquês, se não me falha a memória agora, dinamarquês, né, que tem o recorde de apneia mundial. Daí eu comecei a ler e buscar informar mais, e por quê? Curiosamente, né, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, existem estudos comprovando que mergulhadores de apneia, e aí eu acho que é até legal entender, né, o que vocês chamam de mergulho de apneia, né, como que funciona, mas antes de tudo, eu comecei a buscar esses estudos e eu vi que existia bastante evidência científica mostrando que mergulhadores tinham níveis de hematócrito, hemoglobina e níveis de EPO, né, eritropoetina e outros hormônios mais elevados do que a população normal, na média dos estudos, né?
e começaram a entender que isso estava relacionado, de certa forma, com os treinos de apneia que vocês realizam. ah, E isso, claro, gerava adaptações fisiológicas em que o corpo passava a ser mais eficiente na absorção ou utilização do oxigênio, né? Então, acho que para começar, entender um pouco desse teu background do mergulho, primeiro, o que é exatamente o mergulho de apneia e que tipo de treinamento vocês realizam pro mergulho. Então, o mergulho em apneia, o que, que seria? É a suspensão da troca de ar com o ambiente para realizar, tem um objetivo nisso, que é realizar um mergulho. Então, eu mergulho com ar dos meus pulmões. Faço uma inspiração máxima, bloqueio e entro em apneia, que é a suspensão da troca de ar com o ambiente. Apneia é isso. Segurar o ar, basicamente, Suspender, né? parar de ventilar. Eu inspiro e Uhum. suspendo, bloqueando o ar. E aí, a partir desse momento, o nosso circuito fechado de ar, a vida continua dentro do corpo. Só que o que, que acontece? Para eu me manter viva, eu vou começar a consumir o oxigênio daquele ar que eu inspirei, vou começar a produzir CO2, resumidamente. Então, eu começo a lidar com essa variação de gases e com a química que provoca no corpo, mas não é somente a mudança química que acontece, existem outras mudanças muito fortes. Uma das principais, e é muito interessante falar isso, porque é preciso de um treinamento progressivo, é preciso de uma adaptação, tanto da forma mecânica quanto da forma química, na forma de se ventilar e de se fazer apneia, para a gente conseguir atingir uma performance na própria apneia ou aplicando a apneia em outro esporte, na própria respiração, recuperando algo que, com o tempo, a gente acaba fazendo errado, porque a gente nasce respirando certo. Então, existe toda uma adaptação mecânica e química normalmente. O que, que a gente faz de diferente? Primeiro, quando eu comecei a treinar, eu primeiro fui especificamente no ponto. Eu queria melhorar o meu tempo de apneia, era isso que eu queria. Então, eu comecei a dar em cima do tempo de apneia, achando que aquilo ali era o meu foco e o meu ponto principal para evoluir. Aconteceu que, de tanto eu treinar, eu cheguei num limite que eu não evoluía mais. E aí eu parei e comecei a buscar outras fontes para melhorar. E aí que me acendeu uma luz, né? Porque eu pensei assim, é paradoxal, mas para eu poder fazer uma boa apneia, uma apneia de performance, eu tinha que aprender a respirar melhor. Foi dali, desse ponto, que eu saí fora d'água, porque eu falei assim, é aqui fora que eu vou melhorar agora. Não é só lá no esporte que eu quero fazer, é fora da água. E o fora da água me remeteu ao básico do básico, que é o essencial, respirar no dia a dia. Não adianta você aprender, então é assim que é para respirar, pegar a bicicleta e só respirar na hora que for pedalar corretamente. Ou pegar a tua nadadeira e for para o mar e só respirar corretamente quando for mergulhar. Porque toda a respiração do dia a dia vai ter um efeito enorme e benéfico para o esporte. Ela é sutil, mas ao mesmo tempo muito essencial. Essencial. Porque a gente vai estar trabalhando com uma melhor oxigenação de todas as células durante todo o dia, durante o sono. Então, é desse ponto que a gente precisa partir. Então, é o básico, mas as pessoas não querem. Quando você fala básico, a pessoa, não quero saber disso, eu quero saber lá daquele treino lá para melhorar o meu hematócrito. É isso que me importa. Né? Ninguém quer, Entendeu? Ninguém quer, todo mundo quer ir tá lá na na feira frente. antes de comer o peixe depois, né? Daí já quer ele Então, pronto assim, na mesa. Então, é preciso entender isso. É preciso respirar correto no dia a dia. Então, vamos para o básico essencial. O que é respirar corretamente? É respirar sempre pelas narinas, com ênfase no diafragma, que é um pouco acima da linha do umbigo, e nas costelas, nas últimas costelas. A respiração
quando a gente Tipo a desprofunda, respiração do bebezinho, assim, né? só Na, que na barriga ali. ela tem um pouco de diferença, porque a nossa dificuldade, quando a gente tem vários conceitos do que é respirar profundo, e a maioria das pessoas, quando lê, peca nisso, porque ela se engana. Quando a gente fala profundo, ela imagina uma respiração enorme, Sim. gigante, e a gente não precisa de grandes volumes. A respiração funcional e eficiente, ela é nasal, com ênfase no diafragma, as últimas costelas, sim, para pegar essa Uhum. parte, a base do pulmão, principalmente, gerando um menor cansaço possível, ativando o lado parasimpático. E essa respiração, ela faz com que a gente relaxe toda a musculatura que envolve, desde as vias aéreas até os vasos sanguíneos. E eu respirando nesse formato de nasal, eu produzo óxido nítrico, que vasodilata, relaxa, o corpo se prepara para oxigenar melhor. Então, no dia a dia, nasal, diafragmática, sem ruídos, num ritmo correto, e isso vai fazer com que Nem eu muito, ventile. nem pouco, né? Esse aqui Nem é muito nem a. pouco. O problema nosso, ainda na questão do dia a dia, é que a nossa respiração está ligada com as nossas emoções. E a única chave que a Total. gente tem também para controlar as emoções vem do inverso, Também a a gente respiração, controla né? a respiração. Então, essa é a chave principal de tudo. O que acontece no dia a dia? Estressou, puxa o ar pela boca, bloqueia o ar, respira curto, repetidas vezes. E o ser humano, ele anda num grau de estresse, Diretamente te põe numa situação de adrenalina, né? vive De sempre em luta e fuga, etc, né? Você sempre. toma um susto, A grande falha nossa é que a pessoa não percebe isso, mas ela vive 24 horas estressado nessa situação que a gente chama de fuga. O problema do ser humano é esse, ele não consegue fugir e relaxar. Tipo um leão que vai caçar, ele vai, ataca, pega a presa, depois ele se joga lá e descansa. Não, o homem não consegue alternar estresse, descanso com grande facilidade. Então ele fica 24 horas naquele estresse e num quadro que ele é sutil, não é tão perceptível, mas começa a provocar muitas doenças, que é um quadro de hipocapnia crônica, gerado pela hiperventilação do dia a dia. Respirar curto, danifica todo o funcionamento do organismo. Existe um médico russo que estudou desde 1940 cura para diversas doenças através da respiração, incluindo controle da método ventilação. Butenko. O buteico, tá? É do Hum. buteico que a buteico é a base de todas as escolas, assim, que a gente possa dizer que são modernas, né? Você vai De ver respiração, você fala. Oxygen Advantage, É, Lift eu realmente Adapt, veio daí que eu li o início da curiosidade veio através de ver o documentário se não me falha a memória, é Stig, Sven, isso, Stig Severin. Sim, o Stig Stig ele tem o Severin. recorde, fez o recorde mundial do Guinness, o masculino, e eu tenho o feminino dessa mesma disciplina da estática. Agora um cara Olha já só, bateu o Stig, pra gente ver como mas o e meu às ainda vezes está passa desconhecida, né? na É ativa. Então a gente tem impressionante. esse lado de hipocapnia crônica. Então nossa primeira situação é de onde partimos para ver como é que está o nosso grau de tolerância a um CO2, ao dióxido de carbono, porque quando a gente ventila muito, a gente adapta o organismo quimicamente a essa situação de hipocapnia, que é prejudicial para o organismo. Que Então, tem testes que basicamente você seria um pode fazer. excesso de, não vou falar nem em oxigênio, né? Mas Não é é baixa taxa de CO2, uma baixa CO2, né? é o Baixa baixo tolerância ao CO2. CO2.
baixa taxa de CO2, é preciso que as pessoas entendam o que acontece em nível de célula. Eu estou respirando muito, eu posso saturar, eu posso colocar o oxímetro no meu dedo, eu consigo fazer 100% de saturação de oxigênio. Eu transporto o meu oxigênio nos meus glóbulos vermelhos, só que se eu respirar demais, o que acontece ao mesmo tempo? Imagine um vaso grande, sanguíneo. Estou carregando 100% do que eu posso de oxigênio. Só que sabe o que acontece enquanto eu respiro demais? Eu perco CO2 e a ausência de pressão parcial de CO2 dentro desse vaso faz com que o glóbulo vermelho, a hemoglobina, aumente a afinidade pelo oxigênio. Então, eu transporto, mas eu não entrego direito para a célula. O nosso problema está no momento final. Eu posso botar o oxímetro e dizer, não, eu estou bem. Mas Ele não estou não está entregando sendo para a célula. absorvido, né? A eficiência da entrega do oxigênio, ela depende de pressão parcial de CO2. Então, nós respiramos demais, achando que isso é excelente, mas não é. Respirando de menos, a gente vive mais e oxigena melhor. Essa é a chave, é preciso entender isso, porque a partir do momento que você precisa sair desse quadro que você entrou, muitas vezes por causa do estresse, do estado emocional que te levou a ventilar dessa forma, você precisa se reeducar a respirar novamente de forma correta. E aí tem vários exercícios que a gente pode fazer. Depois disso, estando com isso estabilizado, aí sim a gente pode partir para aplicar outros exercícios de respiração e apneia para o nosso esporte. Aí a gente vai para uma segunda etapa, que é a que a gente realmente quer. Né? Mas só respirando para o resto do dia a dia, já vai dormir bem, Nota. o Eu organismo todo notei vai funcionar realmente, melhor. posso falar de experiência pessoal, que depois nunca havia parado para tomar consciência da respiração, até começar a estudar o próprio livro do Oxygen Advantage e continuar lendo um pouquinho mais a respeito, e ele bate muito nessa questão da respiração do dia a dia, da respiração nasal, e mais do que importância para a performance, para a importância para a qualidade de vida, né? Uma Uhum. série de doenças metabólicas oriundas de uma respiração errônea, ou de um lifestyle, né? Porque aí a gente pode entrar na questão de doenças metabólicas também, como diabetes, entre outras, até diversos tipos de câncer, por más escolhas do nosso dia a Sim. dia e lifestyle moderno. Mas não vamos entrar muito nesse ponto, né? Mas é bem isso que você falou. Eu comecei a olhar muito mais para o meu dia a dia, de falar, olha, tenho que me atentar a respirar sempre pelo nariz para começar. Logo alguma coisa de e aí você vai levando, né? Você vai para a questão da respiração em cima da bike, respiração nasal, por exemplo, em cima da bike, etc. E começa a aprofundar um pouco mais, que eu acho que é aqui que eu tenho o maior lado da curiosidade. Para quem não escutou, o primeiro programa com Ulisses, a gente passou um pouco essa questão da parte mais fisiológica, bioquímica, ciclo de Bohr, etc., que é um pouco que a Carol passou por cima agora rapidamente. Agora, entrando uma vez, você estava comentando, né, quando você estava fazendo os teus treinos para apneia, você começou a buscar algo fora da bike. Mas eu tenho uma curiosidade, antes da gente entrar nessa coisa toda. Como funcionam aí desde o ponto de vista como mergulhadora sem expandir a cabeça? Como são esses treinos de um mergulhador Do para melhorar a mergulhador, sua resistência? É. a gente começa. Primeiro, a gente precisa se adaptar ao tórax parado. Para o nosso corpo, não é natural uma pessoa que vai começar a fazer apneia, ela vai ter dificuldades. A primeira dificuldade vai ser tórax parado. O cérebro não se acostuma ainda a presenciar o tórax sem movimento. Então, quando o cérebro identifica que o seu tórax não está movendo, ele vai mandar uma vontade de respirar absurda, mesmo que você não precise de oxigênio, mesmo que não esteja com CO2, com dióxido de carbono alto, vem uma vontade brutal para respirar, porque não é normal para a vida
o tórax sem movimento. Então, essa é a primeira adaptação. Só que, combinando a isso, a gente faz um treinamento, que é o principal de início, que é uma tolerância ao CO2, a dióxido de carbono. Então, são várias apneias, não são tempos altos, mas são, por exemplo, 10 apneias de 1 minuto ou 10 apneias de 2 minutos. A dose a gente coloca de acordo com o tempo máximo que a gente mede inicial. Então, por exemplo, se você for fazer um tempo de 1 minuto de apneia, o teu máximo foi 1 minuto. A tua série de hipercapnia, para se acostumar ao CO2 alto, vai ser de 10 séries de 30 segundos, com um intervalo de 20% do tempo máximo, que vai ser um intervalo de 12 segundos. Você vai fazer 10 Aquelas apneias. tabelinhas que eles fazem, Sim. né? De que você pode fazer o treinamento em função de uma coisa e vai. Você Mas pode tem que ir dosar bem. progressivamente descendo, Sempre subindo. medindo o seu tempo. Tem que ser com base no teu Uhum. tempo. Senão pode ficar muito fraca ou muito forte. Tá? Então, isso é muito importante, dosar o treinamento. Então, a primeira adaptação é hipercapnia. O centro nervoso respiratório, que controla a nossa respiração, ele consegue se ajustar e ficar menos sensível ao CO2 em até 40%. Isso quer dizer que eu posso melhorar a minha apneia, eu dou um salto muito grande, eu descanso mais na água, porque eu tolero essa taxa alta de CO2, então eu não tenho aquela vontade de respirar mais, ela chega muito adiante. Enquanto isso, eu lido com aquele outro gás que está sendo consumido para me manter viva, o oxigênio, Oxigênio realmente e descendo. vem caindo. Né? Então, a gente trabalha. O treino de apneia, ele começa com treinos de hipercapnia, e aos poucos eu vou introduzindo treinos de hipoxemia. São esses dois, basicamente, fora da água, que a gente faz. Depois a gente vai para a água para treinar também com reflexo de imersão, que o reflexo de imersão, que é o contato, diferença de temperatura nessa região que a gente chama de periorbital, ele provoca um reflexo que nós já temos, todo mundo tem, só que quem treina a apneia fica mais agudo ainda, que é o reflexo que eles dizem que vem dos animais marinhos, que é o diving reflex. Então, esse diving reflex faz vasoconstrição periférica de pernas e braços e direciona o sangue para o tórax para proteger os órgãos vitais, cérebro, coração e pulmão. Então, a gente acaba no momento do mergulho, a gente sai de uma situação aeróbica e nós acabamos numa situação extremamente anaeróbica. Extremamente anaeróbica. Falta muito oxigênio, né? A acidose deve Falta ser enorme. a acidose é brutal, e isso em 3 minutos de mergulho. Então, a gente sai de um mergulho, o treinamento de mergulho torna o organismo extremamente eficiente de forma aeróbica e também de forma anaeróbica. Nós trabalhamos tudo. Adicionando a isso também, tem outra coisa que eu Isso brinco praticamente muito. sem se mexer, né? Não, Vamos para fazer o uma. mergulho em profundidade, você imagina eu arrancar do fundo, já em apneia, fazer um Uma tiro do fundo, acidose porque enorme, extremamente. uma arrancada do fundo, ela é, para quem não conhece o mergulho, não faz ideia do que acontece. Só para ter uma ideia do mergulho a 30 metros, o teu pulmão ele se comprime, ele vai para um volume residual, sai de 6 litros para 1,5 litro. Eu perco a minha boia, eu estou caindo no fundo do mar. Eu não volto mais se eu não bater a minha perna. E a hora que eu estou batendo a minha perna, só a mudança circulatória já impede uma circulação sanguínea de quase 60% de circulação, quanto mais fundo eu vou. Além disso, a hipóxia, porque é mecânico e químico. São as Ao duas mesmo tempo. coisas. Então, não tem nada que se compare a um treinamento envolvendo apneia e profundidade, em termos de anaeróbicos. Intensidade, vamos falar, né? Altamente intenso. Né? Mas a gente traz para o dia a dia outros exercícios que também, comprovados cientificamente, como você falou, que aumenta o hematócrito, já está sendo aplicado para pessoas que vão treinar para montanhismo, treinos para fazer escalada. Se Tem adaptar à vários estudos. altitude e tudo, né? E é possível, assim, mesmo que a gente não tenha o efeito da pressão, da mudança circulatória,
É possível e é comprovado, tanto o Oxygen Advantage também já tem esses exercícios, são exercícios avançados, que são feitos para provocar exatamente esse aumento de hematócrito, provocar essa adaptação à acidose, e também uma coisa bem interessante, que ajuda muito o treino em sprints de apneia, ajudam na habilidade de repetir sprints com a mesma eficiência. Tem estudos que provam, fizeram testes em jogadores de rugby e sprints em apneia expirada. Eles conseguiram, por exemplo, fizeram testes com essa equipe, era um estudo científico, provou que os caras do rugby, eles faziam 9 sprints com a mesma manutenção de qualidade, que seria 85% de um sprint máximo que eles poderiam dar. Eles faziam 9 nessa qualidade de 85% daquele top. E depois do treino, em apneia expirado. Depois eu explico como é essa expiração, que não pode ser extrema também. E depois do treinamento, de um período de treinamento, não muito tempo, 1 mês, 4 semanas, eles melhoraram essa habilidade do sprint de 9 para 14 sprints. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É a diferença, vamos pensar numa prova de ciclismo, que é quem a gente está pensando aplicar aqui, Sim. Mas é a diferença entre quando o pelotão ataca aquela fuga que vai para ganhar ou aquele último sprint que você vai para vencer. Seja o que você precise a mais. Você bala, vai ter um backup aí de 5 ainda. Né? Então, sim. você tem uma carta na manga muito poderosa. Fora que esse tipo de treino gera uma confiança absurda, porque você sabe, a gente não está inventando, a gente sabe que funciona. Né? A gente não está falando de algo empírico, algo que eu acho que é. Não, é Não, comprovado. Funciona. É curioso, né, que a gente estava falando até em off, a questão você me perguntou como que aplica no ciclismo. E eu não conheço nenhum ciclista profissional que sequer toque no tema de treinos em apneia. Então Não eles estão existe. em Se segredo, pode fala-se ter muito em certeza. altitude, em uma série de Não, coisas, tenho mas se certeza ele que vai alguém para deve estar fazendo. altitude, se ele está fazendo o treino de altitude é o treino hipóxico. Sim, Só que o que é o treino de conceito, né? altitude, tu vai precisar de uma barraca hipóxica, um hotel hipóxico, ou a máscara hipóxica, sendo que você... Ou ir para o topo de uma caro, montanha e ficar um monge lá, não, né? mas é muito caro e você perde condicionamento aeróbico indo para a montanha. Você perde outras coisas. Quando você volta, tem que ter no mínimo 15 dias para lá, mais 15 para cá, e você está correndo contra o tempo, você ganha uma coisa e perde outra. No treino em No apneia, não. equilíbrio, né? Fora que a intensidade desse tipo de treino, às vezes, ele facilita, por exemplo, se você está machucado, você não pode treinar. Mas ele é tão eficiente que em 30 minutos você está treinado. Né? Evita de ficar lá 4 horas na estrada ou dando tiro no morro. Ele trabalha. É uma carta Isso, na isso é manga uma brutal. curiosidade, por exemplo, você tinha essa preparação, né? Que é, vamos dizer, common knowledge, é conhecimento, todo mundo do mergulho de apneia faz, você tem que fazer para melhorar, e logo você começou a buscar, como a gente lá no início estava falando, você começou a buscar outras coisas, né? Que foi talvez aí que eu te pergunto, foi introduzir o esporte aeróbico, vamos dizer, a bike, outras coisas na tua rotina? Como que funcionou isso? Então, a bike eu fazia... Primeira coisa, eu fui escolher para treinar fora d'água algo que eu gostasse. Eu gostava de pedalar. Eu, no início, tentei fazer treinamentos, contratei um treinador, e foi até engraçado, porque ele me deu tiros em pista, corrida. Eu tinha muito medo de cair, porque eu caía muito quando era pequena, era muito espoleta. Então, eu levava muito tombo, assim, eu vivia correndo, e eu sempre espatifei no chão, vivia caindo no recreio, eu não parava. Então, eu tinha muito medo de cair. Quando eu fui para a pista correr, a primeira coisa que entrou na minha cabeça era assim, eu vou cair. A hora que eu der o sprint, eu caio. A cabeça não ajudava. Então, se eu vou correr na beira-mar, o pessoal vai dizer, o que é essa louca dando sprint aqui? Porque ninguém dá sprint na beira-mar aqui de Floripa.
Vão me chamar de louca também, né? Onde é que vai essa maluca? Eu tinha que treinar escondido na pista do colégio aqui, sozinha. E aí vinha aquela mente negativa dizendo, vai cair, você vai cair. Aí eu assim, cara, não durou Todo muito mundo tempo. tem, né? Não durou. Você tem que fazer aonde você se sinta mais seguro e que tenha muita Tem confiança, tenha prazer também, né? Se confiança. você está Exato. constantemente com medo, não vai dar certo. Aí na bike eu encontrei isso. Então, na bike eu conseguia batimento altíssimo com segurança. E treinava de segunda a sábado, com várias opções de treino que eu podia fazer. Tá? Então, esse foi o meu encontro com a bike. Depois, quando eu troquei para o ciclismo, aí eu comecei a ver a apneia com outros olhos, querendo trazer a apneia para o meu ciclismo, trazendo a respiração para a minha bike. Então, eu comecei a Somente para perceber... entender, assim, a nível fisiológico e vamos dizer, na teoria do treinamento, você focado como para melhorar a tua apneia, por que você foi buscar a corrida ou a bike? Qual seria a lógica por trás disso? Principal disso, o movimento do pedal, ele é o que recruta o maior número de músculos que trabalham com a batida de perna da nadadeira, que eu precisava para mergulhar. Olha só. Então, Fortaleceria e melhoraria a tua eficiência exatamente, metabólica e energética para quando mergulhando. para bater perna. Olha Porque só. nós normalmente ficamos com os braços parados para cima, e o movimento de perna que se inicia desde a linha do quadril, de cima. Sim, com o Então, core travado. E por que não ir nadar, por exemplo? Pergunta. Simplesmente por não, mudar a modalidade? a natação move bem mais essa parte superior, e a batida de perna não é tão ampla, não é com tanta força. E a gente, na natação, não usa nadadeiras, a gente usa uma pala muito grande, a gente precisa dessa força maior que a natação, somente a natação, não propicia. Existe até... na época, quando eu decidi começar a pedalar, eu acompanhava o treinamento da equipe francesa de mergulho, de pesca sub. E aí eu vi que eles pedalavam. Né? Eu assim, não, é aqui, é o caminho meu, é aqui, é pedalar. E fora que a opção de pedalar, você pode pedalar a qualquer hora, você tem academia, você tem na rua. Então, Total, né? Bom, aí ficou o vírus, aí ainda você teve tem que ir outro lá buscar a problema, né? piscina, entendeu? Às vezes tu não tem a piscina está longe, e a facilidade que você tem ao acesso ao treinamento é muito importante também. Você tem Claro, que gostar praticidade, entre da competições, entre praticidade. viagens, etc. Isso tudo você tem que avaliar, para você conseguir manter um plano de treino. Senão, ele acaba. Em 2 semanas, você não vai Sim, não conseguir tem manter. continuidade, né? Você tem os pontos, como você comentou, desde o prazer, a praticidade, Praticidade. como eu aplico. Porque, de novo, se for muito complicado, você acaba largando mão. Confesso, por exemplo, a questão a própria questão da respiração. Quando eu comecei a treinar, comecei a olhar, não sei o quê, entrou na rotina de corrida, training camp da equipe, não sei o quê, aí eu já comecei a falar, não, larga a mão desse negócio aí, que já não dá mais, e você vai deixando, por mais fácil e que você possa realizar em qualquer lugar, que seja a respiração, né? Mas não vamos desviar demais do tema. Entender, então, uma vez feito isso, a gente estava falando um pouco dos exercícios e da melhora que você pode obter através dessa capacidade. Queria entender um pouco melhor, hoje, com o conhecimento que você já tinha, né, vamos falar, aplicando dos treinos tradicionais de apneia para o mergulho, logo a bike, e nessa transição de, vamos dizer, mesclar um pouco dos dois mundos e entender como um poderia ajudar com o outro. Hoje, o que você tem aplicado? Assim, eu tento manter sempre. Eu me mantenho conectada com a minha respiração. Não perco essa conexão, principalmente nos momentos mais difíceis. Que momentos? Ou se eu faço uma fuga, tento fugir e tenho que manter uma passada mais forte. Ou se eu estou numa subida, eu não posso perder essa respiração. Eu costumo dizer, perdeu a respiração, e até no podcast que você falou, comentou,
o, o teu parceiro lá da conversa, ele Ulisses, falou, né? Ulisses, ele falou a mesma coisa, não é possível, perdeu a respiração, perdeu a perna, tá? Perdeu a Então, cabeça, perdeu perdeu não, a o cabeça controle acompanha, emocional, uma série de coisas, né? perde tudo junto. São poucos minutos e acabou, acabou. Então, o que eu faço? A minha respiração, ela é consciente. De tanto você treinar esse consciente, ele se torna inconsciente e naturalmente você vai estar respirando corretamente. ênfase sempre nasal, abdominal, não precisam ser grandes volumes, expiração mais prolongada do que a inspiração. É muito importante isso. Outra coisa muito importante, muito sutil, mas ela é muito importante, e eu testo em mim nos treinos de contrarrelógio, porque assim, a prova que eu mais gosto é de contrarrelógio, é onde eu quero melhorar mais e mais. Você e você mesmo ali. Eu amo, amo. Então, ali é um momento que eu tomo muito cuidado com a respiração. Então, quando a gente está naquela postura do contrarrelógio ou naquela postura mais agressiva, é um momento que eu procuro não... A postura é muito importante para permitir a ventilação. Nós vamos lá. Bike fit correto, postura correta para permitir a ventilação. Depois, nasal, diafragma, as últimas costelas. E uma coisa muito importante para a gente entrar num modo bem econômico é: não preciso uma inspiração máxima, mas eu faço uma inspiração e prolongo a expiração. Eu forço um pouco mais a expiração e quando eu puxo é como se fosse uma sanfona. Quando eu inspiro, é só para completar um pouco de ar, não extremo. Eu forço mais a expiração do que uma inspiração, porque a parte baixa do pulmão, para que a gente entenda, ela é... A gente não pode estar 100% no parasimpático, a gente está numa prova, a gente está sob estresse. Não, você Não precisa, existe né? isso. Tu não tem como Eu ia relaxar. até perguntar essa questão, né, da questão da respiração nasal aplicada ao treino. Eu me atento muito para tentar manter a respiração nasal o Mantém. máximo possível. Mas Porém, eu tenho uma uma hora que tu vez não que vai a gente conseguir. passa ali do primeiro limiar, né, às vezes até numa zona 3, quando eu estou muito concentrado e realmente me esforçando, ainda sou capaz de manter a respiração nasal, mas claramente você nota que chega um momento que você precisa ir para aumentar, né, a questão de entrada de volume de oxigênio mesmo, né? Sim, mas é esporádico. São momentos. Então, a gente tem engrenagens. Então, assim, se a gente vai naquela velocidade que a gente não quer quebrar, tipo assim, linguagem mais simples, eu não quero quebrar. Então, eu tenho uma velocidade mais de cruzeiro, que eu digo, Zona 2 ali, né? Vamos falar. Zona 1, zona T2 2, você alto. pode ir o dia inteiro. Tá, mas você não vai largar para o contrarrelógio na Z2. Ah, Você vai sim, querer puxar, claro. né? Só que existe um limite muito tênue ali que é onde você não pode errar. E quando você treina apneia e respiração, você acaba treinando também uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração, que é a fadiga do próprio músculo do diafragma. Ele é mais importante do que as tuas pernas, porque você vai... É aquele grau do desespero. Perdeu a respiração, perdeu perna, perdeu o cérebro. Claro, vai perder. Sabe por quê? Porque a respiração é a tua vida. E quando você coloca em jogo a falta de oxigênio, o que vai acontecer com o diafragma? Cérebro e diafragma. O cérebro vai começar a entrar em ação. Se você está fazendo algo de errado, o teu cérebro, o teu organismo, ele é mais inteligente do que a sua mente. E ele vai fazer você travar. Então, Há meios para se proteger, né? um Vamos dos falar ali modos no momento. é... O diafragma representa, eu lembro de você ter olhado alguns estudos, né? Ele, mais de 30 e poucos por cento do gasto e consumo de oxigênio e energético do corpo, né? Mesmo durante a atividade física, né? A gente gasta muita energia simplesmente para estar respirando, né? Os músculos Então, por isso, intercostais, o para diafragma, respirar tudo, né? correto. Correto? Respirando correto e treinando a musculatura do diafragma, eu posso fazer o quê? Lembra desse momento crítico que eu
estou a ponto de perder a respiração, esse momento crítico a gente não pode entrar lá, mas a gente pode, inclusive, retardar esse momento crítico através do treinamento do diafragma, porque a gente consegue, com o treinamento de apneia, fazer com que o músculo do diafragma seja mais resistente, mais forte. Então, o retardo é um efeito que acontece com o corpo que é chamado de metaborreflexo. Quando eu entro no momento crítico, que começa o diafragma a fadigar, vai ter um sequestro de oxigênio de outras partes do corpo para proteger o diafragma, para gerar oxigênio a mais, para ele funcionar, para me manter vivo. Saímos do pedal, acabou tudo. Consequentemente, a Consequentemente, a sua performance perna na para. outra ponta. É uma Exato. questão de 1 ou 2 minutos, ou 3, vai depender. E acaba trocando. É limite, entendeu? Então, aonde a gente ganha muito nesse teto, nessa linha tênue entre não entrar nesse ponto anaeróbico, que seria o tempo de vida curto, mas nessa velocidade Z2, Z3, Z2 alto para Z3. Já chamaria até de muita gente chama, né, o FTP, é o Perto, limiar anaeróbico ali, né, praticamente, né, que você está bem perto nessa Então, linha eu me de torno. mudança. Então, eu consigo retardar o metaborreflexo. Eu consigo me manter numa zona de força Por mais tempo. por mais tempo, na zona ideal. Eu Com rendo certeza. mais, canso Agora, a menos. pergunta que me vem à mente, e aí todo mundo, né, que aí vai ser a cereja do bolo do programa. O que são esses exercícios e como a gente pode aplicar eles? Tem vários. E aí? Bem, o treinamento nosso, focado no mergulho que eu adaptei para o ciclismo. O principal que a gente vai precisar, além da respiração correta, uma readaptação ao dióxido de carbono, ao CO2. Então, aos poucos, eu vou introduzindo treinos de hipercapnia dentro do meu esporte específico, o nosso ciclismo. Então, eu introduzo repetições de apneia curtas durante um pedal moderado. Por exemplo, eu vou sair para pedalar um treino suave, mas eu só respirando nasal já é o começo, já é um desafio no início. Tá? Sim. Depois, você pode, num treino mais suave, você pode colocar pequenos tempos de apneia. E isso vai fazendo o quê? Que você melhore essa tolerância ao teu CO2 durante o A movimento apneia com o pulmão específico. cheio ou com o pulmão vazio? Aí é uma Detalhe, pergunta, né, no primeiro ponto. o mais eficiente é com o pulmão vazio, mas é muito importante que se entenda que não é uma expiração máxima, é uma expiração passiva só, para que ele permita que eu faça um tempo mínimo de exercício, senão não vou suportar, não vai surtir efeito. Então, eu preciso, por exemplo, uma medida é inspiro máximo e solta sem fazer força. Isso é uma expiração passiva. É como se descansasse. Não expira com força. Só solta. Relaxado. É como se relaxasse o tórax. É nessa posição que a gente inicia o movimento. Expiração passiva. Porque ele vai permitir um movimento, mas vai ser muito mais intenso, porque eu já vou entrar numa hipoxia mais rápido. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante que você perguntou. Então, é a expiração passiva. O que eu posso fazer treinamento para me adaptar, então? Incluir pequenas apneias durante 20, 30 minutos. Outra coisa que é um parâmetro Nas muito... apneias, aí você estava falando, 10, 15 segundos. Eu lembro de chegar a tentar e, 15 segundos pedalando de apneia e você já está num desespero, Deus me livre, enorme, mas é né? muito importante recuperar e entrar de volta nele, porque é um treino intermitente. E enquanto acontece essa intermitência, está acontecendo uma coisa
que também é importante. Está acontecendo hipóxia, mas está acontecendo também um acúmulo de dióxido de carbono ao mesmo tempo, que o tempo curto não é suficiente para eliminar todo o CO2. O CO2 se Não acumula é uma no corpo. apneia, né? Você vai fazendo uma sequência Ela dela. é cumulativa. Então, você está se adaptando ao CO2 de forma progressiva, também a acidez do sangue. Você está fazendo com que todas as células comecem a trabalhar de forma diferente. Essa intensidade desse exercício muda, o teu corpo se adapta. E é nessa adaptação que você vai ter essa melhoria. Então, apneia expirada passiva, pequenas apneias, e outra coisa importante, não é extremo, é na quantidade que você vai ganhar adaptação. Então, como é que eu vou saber qual é a minha taxa de hipóxia para eu medir esse treino, né? Se você colocar um oxímetro no dedo, aonde começa a surtir efeito da hipóxia? 80 e abaixo de 85% de saturação de oxigênio no sangue. Isso já é um medidor de que o corpo está sofrendo e que você vai se adaptar, está gerando uma adaptação. Tá? Então, está rolando hipóxia e hipercapnia, que a gente chama ao mesmo tempo, com uma apneia expirada Somente passiva. por realizar a apneia durante o exercício físico, né? Treino Você poderia interruptivo. fazer também correndo, por exemplo. Sempre moderado, tá? Sempre moderado. O Não, treino mais não, vamos dizer, avançado, não sprintando nem isso seria um andando, vamos treino. falar. Esse seria uma sugestão de treinamento para quem já está estabilizado na respiração correta, já se adaptou um pouquinho mais ao CO2 e quer avançar. Também a gente tem um treino mais forte, que daí é para assim, agora eu já estou dominando isso, estou super bem, assim, um treino super fácil de fazer também, antes desse avançado. Por exemplo, eu gostava muito de fazer porque quando não tinha condição de ir pedalar fora ou eu não tinha um rolo em casa, eu fazia o elíptico na academia. Porque o elíptico também, aquele subir escadas, trabalha bastante, é muito similar. Ou fazendo spinning, ou no elíptico, 30 para 30. Então, eu pedalava moderado 30 segundos, apneia expirada, passiva, 30 segundos pedalando, ou no elíptico. E assim você roda. Você já tem que estar bem treinado na apneia para segurar 30 para 30 segundos de 30 é apneia puxado. em Mas atividade física. começa, de novo, você começa com 10 segundos. Você disse que 15 era puxado. Então, você vai manter esse ciclo de sequência de treino 20, 30 minutos no teu tempo de 10 segundos. Vai aumentar para 15, vai aumentar para 20, vai aumentar que seja 21, 22. Vai alternando ali, por exemplo, 15 30 para segundos de 30, apneia por super 30 de power. recuperação. E se você quiser ver, é só botar o oxímetro. Você não precisa ir num grau extremo, porque, de novo, você vai cansar a parte mental, psicológico. Eu não quero sofrer isso tudo todo dia. Mental é muito importante. De novo, vou fazer aquele. Não, eu não quero, não. Né? Então, é muito importante a gente manter essa qualidade a vontade de treinar, né? A vontade. Eu sempre meço no pedal. Eu sempre acordo, eu falo Você assim. também não realiza todo dia esse tipo de Tem treino, que né? Vamos manter a falar, seria vontade. como um intervalado na tua semana, na tua periodização de treino? Como você periodiza isso? 2 ou 3 vezes no máximo isso. 2 vezes por semana. Que é um treino É extremo, demais. metabolicamente, por mais que você não esteja, não estou treinando forte, mas Ele tem um detona teu impacto corpo muito a grande. nível fisiológico, né? Sim, Metabólico. ele tem um impacto muito grande. Tá? Então, essa é uma outra sugestão. E tem ainda um treino mais avançado, que estimula ainda mais essa produção de hematócrito, melhora essa adaptação à acidez, ao anaeróbico também, que ele é mais puxado, mas vou contar. A cereja. Tô gostando. É muito importante a gente encaixar esses treinos, por isso que eu explico na palestra, no Fôlego na Bike, eu explico bem isso. É muito importante, você vai ter o teu treinador de ciclismo, é preciso encaixar de forma adequada os treinos. Tá?
para que um não sobrecarregue o outro. A apneia, ela veio para agregar, ela não veio para te... Ela veio para adicionar, ela não veio para te atrapalhar a vida, ela veio para melhorar o teu pedal. Então, o avançado, ele entra na mesma sequência do exercício, você entra em apneia, como aquele que a gente explicou. Estou pedalando normal, expira passivo, entrei em apneia. 10 segundos. Bateu aquela vontade de respirar, disse assim, pá, vou parar. Não para. Dá um sprint. Dá um sprint. E aí, dá um sprint de, que seja lá mais 10 segundos, e aí quando recupera, antes de entrar na ventilação normal, esse é um treino do Oxygen Advantage, está avançadíssimo. A gente respira 6 vezes curto, só entrando com ar na narina, curtinho. Porque eu ainda estou mantendo a hipóxia, ela está rolando ainda. Estou fazendo efeito da hipóxia. Está restringindo a entrada, né? E depois de umas 6 respirações dessa, eu entro com 12 ventilações completas para recuperar. E entro de novo na sequência expirado com sprint. Então, assim, ele é muito intenso, esse exercício, mas é um dos que geram a maior adaptação. Né? A minha ideia é depois... É importante ter progressivo. Exato. Nós já estamos aqui com 50 e tantos minutos de programa. Vamos aqui repetir, vou trazer você de novo, Carol, porque tem tanta coisa aí, a conversa que poderia continuar muito tempo. Sim. Eu acho que... Fala. Mas tem umas coisas básicas que também, mesmo que a pessoa não queira fazer esse treino avançado, ela pode aplicar respiração. Tem momentos muito importantes para serem aplicados, sem ser exercício de alta intensidade também. Por exemplo, ao melhorar o foco antes da prova. Se eu não fizer respiração, eu não durmo direito antes de uma largada. Eu preciso dormir direito. Então, a gente tem treinamento respiratório para acalmar, como a gente tem um treinamento respiratório para ativar o foco, sem se estressar. Né? E uma coisa muito importante, eu posso utilizar o treinamento com pequenas apneias para um aquecimento antes da largada, pequeno, porque eu faço vasodilatação, eu estou mais pronto para largar. Advantage, né? Tá? Tudo. Eu posso aquecer melhor 10 minutos e estar pronto para a largada. Tá? Ao invés de ficar girando 30 minutos no frio, na chuva, no vento, ou no rolo, eu posso treinar menos e ser mais eficiente, para estar mais pronto para a largada. E depois que eu estiver na largada, eu ainda assim eu baixo a cabeça e ainda faço mais um pouco de apneia, porque é onde eu consigo manter mais calma. E, por exemplo, se eu ficar parada 10 minutos numa largada, eu posso estar me preparando, mesmo parada, fazendo pequenas apneias. Então, isso tudo eu aplico. Já preparando o corpo com a liberação hormonal, liberação e o CO2, porque da o reserva. CO2 ele vasodilata e ele acalma. Pequenas apneias tranquilizam. Pequenas retenções, inspirado, bloqueia 2, 3 segundos. Expira longo, bloqueia 2, 3 segundos. E fica preparando. Então, você está super preparado, focado para largar muito melhor. Sabe? Então, tem vários momentos para se aplicar as técnicas. Né? E é isso mais ou menos que eu passo no workshop. Na verdade, é uma palestra que, no futuro, eu quero aplicar a palestra com os exercícios, para se tornar um workshop de um dia. Né? A pessoa pode dar continuidade. Isso eu ia falar, eu acho que, dito isso, muita gente certamente tem curiosidade em continuar, conhecer um pouco mais do teu trabalho. Como que eles podem entrar em contato contigo e ir a uma palestra, falar com você diretamente e tudo mais? Pode me acompanhar no Instagram, de lá pode me mandar um direct, ou pelo Instagram pode me mandar um WhatsApp também, ou um direct. E a gente pode, por exemplo, fechar com escolas grupos de pedal, lojas de
de bike também. Eu já fiz 2 aqui em Floripa, o pessoal gostou muito, teve assim uma receptividade enorme. Então, basicamente, grupos de pedal, lojas de ciclismo e também eventos. Eu vou trabalhar com o Rochas, o Desafio dos Rochas, com várias dicas para o pessoal ir treinando antes de chegar o dia da prova, né? Então, a gente vai encaixando com o Gran Fondo do Rio também, com o Giro Rosa, as principais provas para abranger o maior número de pessoas e para que eles prestem realmente atenção para o que é essencial, que é a base de tudo, que é a nossa respiração. E a apneia está dentro da respiração, né? Se você for fazer o yoga, você vai ver que a apneia ela faz parte. Quando a gente respira corretamente, você faz até uma pequena pausa quando você está bem balanceado, né? Tá tudo relacionado, né? Quando você tá bem, tá feliz e tá naquele momento, você percebe que a respiração tá melhor. Meu, sensacional, sem palavras para agradecer aqui essa aula e o conhecimento. Certamente muita coisa eu pessoalmente vou aplicar, vou buscar e tentar, enfim, uma infinidade de temas e de coisas que a gente pode continuar estudando, continuar melhorando. E espero que você que nos escutou aqui melhore o teu pedal, ajude no seu dia a dia. E, Carol, mais uma vez agradecer. Parabéns pela carreira, parabéns pelo trabalho, tanto como ciclista, como mergulhadora e como professora também, né? E treinadora, porque também está na parte didática muito bem. E isso daí. A Obrigada. gente se vê dentro de 15 dias para mais um tech, mas eu tenho um feeling que a Carol vai voltar a rodar no nosso pelotão gregário dentro de pouco tempo. Carol, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também. Parabéns, né? Também pela tua performance, pelos teus resultados. Obrigado também por representar tão bem o nosso país. Sucesso. Isso aí. Obrigado. Valeu, Obrigada. gente.